Oi pessoal, tudo bem? A partir dessa semana eu estarei gravando videoaulas para vocês a respeito dos conteúdos trabalhados no PET, do volume 2. E nessa semana, o conteúdo do primeiro ano do ensino médio é a respeito da economia açucareira na América Portuguesa, também chamada Brasil. A primeira coisa que vocês têm que saber a respeito do Brasil colônia é a questão do pau-brasil. O pau-brasil ele é uma madeira que foi retirada da Mata Atlântica, o litoral brasileiro, durante aproximadamente 32 anos. E a forma como Portugal fazia essa extração era o chamado escambo. O que era o escambo? Os índios realizavam a extração do pau-brasil e, em troca, ganhavam presentes, bijuterias, espelhos, pentes, essas coisas que os portugueses traziam para os índios. E com o tempo, a partir de 1532, mais ou menos, o ciclo do pau-brasil ele começa a acabar. E aí Portugal vai ter que elaborar uma nova estratégia para compensar essa perda, para tomar posse das terras brasileiras. E aí começa o ciclo do açúcar. Mais ou menos 1532, na região Nordeste, principalmente as capitanias, hoje os estados da Bahia e de Pernambuco, no litoral nordestino. E por que o açúcar? Por que essa especiaria tão famosa na época? Porque a região Nordeste tinha o solo e o clima favoráveis a esse cultivo da cana-de-açúcar. E Portugal já tinha experiência de cultivo da cana em suas colônias, principalmente nas colônias da África. A ilha de Açores, a ilha de Cabo Verde, da Madeira. Então Portugal já sabia como era esse ciclo do açúcar e sabia também dos lucros que ele iria obter cultivando esse produto. Uma outra coisa, no século XVI e no século XVII, o açúcar ele viu seu auge. Então era um produto muito cobiçado na época. O mercado consumidor era muito abrangente. E o açúcar ele tinha um alto valor no continente europeu. E aí Portugal começou esse ciclo do açúcar aqui no Brasil, nos chamados engenhos, e quem financiava essa produção, quem distribuía pela Europa, era a Holanda. A participação do capital holandês, financiamento da produção, o transporte, o refino do açúcar e essa distribuição pelo continente. Aqui nós temos um mapa da produção açucareira no Brasil. Nós vemos aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, essa linha em verde, dividindo a América Portuguesa da América Espanhola. E aqui nós temos os engenhos na época do Brasil colonial. Percebam na região Nordeste a quantidade de engenhos que o Brasil tinha na época. Aqui principalmente Bahia e aqui mais Pernambuco, Rio Grande do Norte, esses estados aqui do Nordeste. E também aqui na região Sudeste nós tínhamos o primeiro engenho do Brasil, que foi na Vila de São Vicente. Os engenhos, o próprio nome já fala, vem da palavra engenhosidade, criatividade. O engenho era a unidade produtiva básica para essa cana, para o açúcar. E ele continha muitas coisas dentro desse engenho. Era uma grande fazenda, aonde tinha a casa grande,
que era a residência do senhor do engenho da família, uma família extremamente patriarcal, na qual o senhor de engenho, ele é uma espécie de pai, de patriarca de toda a família, inclusive a família dos escravos também. E também tinha o ambiente que os escravos moravam, que era chamada senzala. A senzala geralmente ou era uma casa muito simples de pau a pique, ou era também nos porões das casas grandes. Os escravos, várias famílias se amontoavam em 1 ou 2 cômodos, utilizavam poços, porque não existia banheiro na época, e era tudo muito, muito insalubre, muito anti-higiênico. Aqui voltando um pouco, também nós tínhamos aqui a moenda, onde fazia-se a produção do açúcar, transformava a cana em açúcar. A maioria dos engenhos também tinha uma capela, simbolizando a Igreja Católica, aonde as pessoas realizavam seus cultos. E também a plantação da cana, que ficava mais atrás da fazenda. A sociedade do açúcar era composta geralmente pelos senhores de engenho e sua família, que tinham poder absoluto dentro dessa sociedade. Eram os brancos, geralmente os europeus que vinham, os portugueses que vinham tomar posse dessas terras. Também tínhamos os escravos, que vinham da África, geralmente das ilhas e das colônias portuguesas na África. Era uma sociedade extremamente patriarcal e rural. E nessa época também nós temos muitas imagens, muitas pinturas que ficaram famosas durante esse ciclo do açúcar. Aqui uma imagem do Jean-Baptiste Debré, Regresso de um Proprietário. Os escravos, eles trabalhavam também transportando os seus senhores, e a marca da escravidão nós sabemos que é os pés descalços. Aqui eles transportando os senhores, um proprietário, em uma rede. A gente também tinha as bigas, na quais os escravos transportavam os seus senhores. Aqui representando o patriarcalismo. O senhor de engenho, o fidalgo, o aristocrata, na frente, seguido de sua família, a senhora e as crianças, os seus filhos, e em seguida a família de escravos aqui. É do Henry Chamberlain, uma família brasileira. Nós falamos sempre que nem só de açúcar vivia a colônia. Então, a colônia portuguesa, o Brasil, ela também produzia outros produtos, principalmente para dar suporte a essa lavoura canavieira. Nós tínhamos a exploração do gado, a criação do gado, especialmente no sertão, no interior, e esse gado ele vai ajudar a colônia com a produção de couro, a tração animal. O gado também ele vai ser responsável pelo transporte, pelo movimento da moenda, pela carne, o leite, e era uma pecuária extensiva, com a utilização do trabalho livre. Ou seja, nesse tipo de exploração não existia o trabalho escravo. Nós também tínhamos a produção do fumo. Esse fumo geralmente era trocado por escravos na África, e também a cachaça. A pinga ou a aguardente, que era uma bebida muito consumida na época, também era trocada por escravos na África. Nós também tínhamos as chamadas drogas do sertão,
especialmente na região amazônica, nos estados do Amazonas, do Pará atualmente, eram drogas e produtos que na época eram muito difíceis de encontrar, tais como o anil, o guaraná, a salsa, corantes e, sobretudo, o cacau. O cacau é um produto muito explorado na região amazônica. E hoje em dia nós também temos a famosa bebida do açaí, que é um produto também extraído da floresta amazônica. E nessa época nós também temos agricultura de subsistência, que é aquela agricultura destinada a abastecer a própria pessoa, a própria família. Aqui nós temos um mapa com a divisão da economia colonial no século XVII. Aqui nós vemos a pecuária nessa região aqui, região Nordeste. Nós temos em verde aqui na região amazônica. Hoje pega os estados do Amazonas, do Pará, Rondônia e Roraima. São as drogas do sertão. Mais para frente, aqui na região aurífera, região de Minas, nós temos a mineração. E aqui em rosa, no litoral nordestino, nós temos a produção canavieira, a cana-de-açúcar. Como que era realizado essa economia canavieira? Esse trabalho tão importante tanto para Portugal quanto para o Brasil colônia. Era realizado por um trabalho escravo, um trabalho compulsório. Inicialmente eram os índios que eram os mais utilizados até aproximadamente 1560. Os índios que já eram utilizados na extração do pau-brasil também foram utilizados no cultivo da cana, só que em lavouras menos desenvolvidas ou lavouras mais pobres. Aos poucos, os índios vão sendo substituídos pelos negros africanos, preferencialmente utilizados a partir de 1560, e vai se tornar a mão de obra básica do Brasil durante todo o período colonial, até a abolição da escravatura em 1888. Esses negros eles foram utilizados, acima de tudo, pelo fato de representarem uma fonte de lucro extra através do tráfico africano de escravos. Esse tráfico negreiro se tornou um negócio altamente lucrativo para os portugueses e para os traficantes de escravos. Além disso, os índios foram sendo exterminados e o grau de evolução das comunidades negras era maior, pois eles já conheciam a agricultura. Ou seja, os negros foram substituindo os índios porque já conheciam como se cultivava a cana-de-açúcar lá na África. E os próprios negros, os próprios reinos africanos, ajudavam na escravidão dos negros. E nós costumamos dizer que os escravos eram os pés e as mãos dos senhores, os senhores de engenho. Aqui outras imagens muito famosas a respeito da escravidão, também chamada escravatura ou escravagismo. Aqui nós temos negociantes contando índios. Quando os índios eram utilizados como mão de obra escrava, haviam também os negociantes desses escravos. E muitas vezes eles eram amontoados e colocados à venda para os senhores. Aqui nós temos um exemplo de escravos de ganho, que eram escravos que levavam tachos,
levavam cestos em cima da cabeça para vender doces e salgados nas vilas e cidades. Aqui nós temos um moinho, uma moenda, um escravo sentado aqui colocando a cana para ser moída, ou seja, para extrair o caldo da cana. E os escravos que ficavam em volta circulando para fazer o movimento circular. E aqui nós temos um escravo carregando a cana, moagem da cana no engenho. Aqui nós temos um exemplo do navio negreiro, também conhecido como navio tumbeiro. E aqui mostra a divisão de como era esse navio. Eram navios extremamente arcaicos, aonde cabiam 200, iam 300, 400 pessoas, para dar um lucro maior para o traficante. Nessa parte do navio iam as crianças e as mulheres grávidas. Nessa outra parte de baixo iam as mulheres. E abaixo de tudo, na base do navio, iam os moleques e os homens adultos. E aqui, nessas posições, ficavam sentinelas armados. Fala-se que a viagem para o Atlântico ou para a América era tão dolorosa que muitas mulheres, muitas grávidas, realizavam trabalho de parto no navio, e para a criança, para o recém-nascido não sofrer com a escravidão, muitas mulheres jogavam seus filhos em alto mar. Ou também pessoas que se suicidavam durante a viagem para não sofrer com a escravidão. Aqui nós temos também uma imagem desse navio vista de cima. Aqui os caminhos que os escravos faziam até a América e de onde a maioria deles vinha. A maioria dos escravos era proveniente das regiões do centro da África e do litoral, como a ilha de Cabo Verde, São Jorge da Mina, que eram os povos sudaneses. Também havia os povos bantus, que vinham de Luanda, de Benguela, Moçambique, que eram colônias portuguesas na África. O Brasil, a América Portuguesa, foi a região no mundo que mais recebeu escravos na história. A maioria deles desembarcava nos portos de Salvador, que estava relativamente próximo à região canavieira. Também desembarcava em Olinda, em São Luís do Maranhão, no Rio de Janeiro, principalmente na época da mineração, na América Espanhola, em Buenos Aires, e na América do Norte e América Central também. Outras imagens aqui da escravidão, muito conhecidas, especialmente do Debré e do Rugendas. Aqui era o desembarque de escravos negros vindos da África, do Rugendas. Aqui eles saíam dos navios e eram colocados nos barcos, iam até os portos e lá já se realizava a transação, a venda dos escravos. Os homens adultos, eles valiam mais que as mulheres e crianças, porque eles ficavam com as tarefas mais pesadas, o trabalho na lavoura. As mulheres geralmente ficavam como domésticas ou escravas de ganho. Aqui mostra o porão de um navio negreiro, mostrando aqui um capataz, uma pessoa
de confiança do traficante. E aqui mulheres, uma mulher amamentando seu filho, crianças e homens aqui todos amontoados, e geralmente nus. Aqui mostra como era feita a captura desses escravos, geralmente na África. Aqui os africanos sendo examinados por possíveis compradores. Então os senhores de engenho contratavam capatazes, negociantes de sua confiança, para analisar como era a saúde desse escravo. Ele analisava a carga dentária, o cabelo, a força, o corpo físico desse escravo, para ver se o mesmo estava preparado para o trabalho na lavoura. E aqui outra imagem do Debré, mercado da rua Vallon. A maioria dos escravos, quando chegavam na lavoura, nos engenhos, eram castigados pelos seus senhores. O castigo como uma forma de domínio, de dominação pelos senhores, para mostrar o seu poder e o seu domínio aqui na América Portuguesa. Haviam castigos das mais variadas formas, como a palmatória, a gargalheira, e o mais famoso de todos foi o tronco. O tronco que era responsável pelas chicoteadas nos escravos. Aqui também mostram as escravas de ganho realizando transações. E aqui uma imagem muito famosa, que é o escravo sendo chicoteado, geralmente por outro escravo, como uma forma de exemplo. Essa parte da União Ibérica e das invasões holandesas eu vou passar depois para vocês no próximo vídeo. Vocês irão realizar as atividades da apostila do PET do volume 2 entre as páginas 122 e 123. Tenham bons estudos, fiquem com Deus. E logo, logo nós estaremos juntos novamente.